primeiro exercício foi dividido em 3 partes: curva normal de probabilidade, controle deslizante e o resultado da probabilidade. Para começar aqui tem a primeira função que gera a curvatura do gráfico. Tem essa funçãozinha aqui que o próprio programa já disponibiliza já, clicando aqui nesses 3 pontinhos. Aí vem calculadora de probabilidade. Aí gera esse gráfico aqui. Aí tem a segunda parte, que é o controle deslizante. E para conseguir fazer o controle deslizante, controlar esses pontos X aqui, eu tive que excluir o que foi gerado automaticamente junto com o gráfico e criar um novo desde o começo. Aí eu criei esses dois aqui, esses 2 pontos, mudei aqui C, D, para ficar aqui nessa área de X aqui. Aí assim que eu mexo aqui, ele move junto. A parte difícil foi só essa mesmo, de conseguir achar um jeito de controlar os pontos do eixo X aqui pelo controle deslizante. Aí depois tem a última parte aqui que é para exibir a probabilidade, que eu fiz uma continha aqui que foi fazer G vezes 100. G é essa área aqui que está em azul, vezes 100, que dá essa porcentagem. E para exibir essa probabilidade eu criei um texto. Aí vem aqui em avançado. Aí nessa partinha aqui, ó, aí eu consigo usar uma variável e exibir o resultado dessa variável aqui. Aí eu usei conta. A gente decidiu no grupo fazer o exercício 2, pegando como exemplo um exercício que foi dado no final da aula 7. E para maior compreensão, a gente vai separar esse exercício em 3 partes. Primeira parte, entrada de dados, que a gente vai passar para o programa o que a gente está pedindo, né? O referente a qual é o período que a gente está pedindo. A segunda parte, o exercício vai dar para a gente o desvio padrão, vai dar a mediana, vai dar a média, que é por um comando também do programa. E a terceira parte vai ser exibido o gráfico aqui e a porcentagem do que a gente vai estar pedindo. Vou explicar melhor aqui executando. Como pode ser visto ali no canto da tela, o exercício 20, a entrada de dados que ele está pedindo ali, no caso na alternativa A, B e C, na A ele quer em menos de 5,3 horas, na B entre 5,3 e 7,1 e na C mais de 7,1. Então, ou seja, a entrada de dados vai ter que ser no mínimo 5,3 e no máximo 7,1. Na parte 2 a gente vai falar para o programa passar para a gente a média, a mediana, desvio padrão, essas coisas. Vocês vão vir aqui em estatística, estatística básica, exibição de estatística descritiva. No caso aqui está selecionado o C1 por causa que é da coluna 1. Dá um OK. As informações desse período que eu declarei de 5,3 e 7,1 vão estar todas nessa parte da tela do programa. Agora na parte 3 a gente vai exibir o gráfico e dar a resposta da alternativa A, B e C. Vocês vão vir aqui em gráfico, gráfico de distribuição de probabilidade. Visualizar probabilidade. Média. Tá dando ali no enunciado e ali na estatística. E desvio padrão também. Na alternativa A ele está pedindo menos de 5,3. Então vai selecionar o valor de X aqui. Como ele tá dando só um valor, não está dando um tal período, a gente vai botar só o valor de X que ele quer abaixo de 5,3. Então é gráfico lateral esquerda e o valor de X 5,3. Dá um OK. Aqui está o gráfico desse período.
Nessa área sombreada aqui é a quantidade de pessoas que usaram o laboratório por menos de 5,3 horas semanais. Esse 0,1587 ele vai ser a quantidade, então agora é só calcular a porcentagem mesmo. No exercício 2 é praticamente a mesma coisa, só muda que agora na parte de botar um valor só, a gente vai escolher no meio e vai botar o período do começo ao fim, que é 5,3 e 7,1. No caso aqui, a porcentagem é esse valor e a área sombreada é o que corresponde à alternativa B. E na alternativa C, novamente, só que agora com pegando o valor do final, ou seja, então é lateral direita, com mais de 7,1 horas, que é correspondente a esse gráfico aqui e a porcentagem é essa daqui. Vamos lá. Para explicar como é que funciona a criação de histogramas nessa ferramenta, eu achei um jeito mais simples do que ficar explicando em código, tal, como é que faz o histograma. Uma ferramenta bem intuitiva para conseguir criar os dados que a gente quiser. Para eu usar um exemplo aqui, eu fui na internet e fiz uma pesquisa de dados, e eu peguei alguns dados referentes ao Brasil, uma pesquisa que foi feita com pessoas, que é essa pesquisa aqui, onde tem o país, a identificação do país, o sexo, o ano de nascimento, mas o que eu vou tratar o histograma que eu vou criar é referente ao ano de nascimento dessa tabela inteira. Então, para criar, eu preciso importar aqueles dados que eu baixei sobre o Brasil. Ele cria para minha tabela e aqui eu vou trabalhar em cima da tabela. Eu vou levar para lá para que o programa trate os dados, já os dados que eu quero. Então, que é o ano de nascimento, ele já fica separado aqui na tabela. Eu seleciono essa coluna, vou colocar como matriz para que ele entenda exatamente qual dado ele vai tratar, e eu vou importar só essa seleção de dados. Importo a seleção de dados, aqui ele me traz a tabela, e muito simples, os códigos, ele já cria toda a importação aqui, sem precisar ficar mexendo em código como é no software anterior. Clicando com o botão direito em cima da seleção da importação que eu fiz, ele já me traz alguns plots, se eu clicar em catálogo. Demora um pouquinho para abrir. Aqui. Esses são os plots que ele me traz, já ensinando quais são as sintaxes de programação. Então, o histograma que ele já orienta você a criar aqui, com base nos dados que eu selecionei, é esse aqui. Então, eu posso criar ele já, e ele já criou aqui para mim a figura dos dados. E para editar esse histograma, para eu fazer ele do jeito que eu quiser, aumentar aqui as variáveis e tudo mais, é muito simples. Eu venho em editar, Access Properties, e aqui tem tudo o que eu preciso para editar. Então, por exemplo, o tamanho do range aqui, eu consigo aumentar o máximo as regras de
Por exemplo, a linha X eu consigo aumentar para 2010 e toda essa alteração já é feita automático no software. Eu consigo aumentar o range aqui para que o gráfico fique mais bonito também, então eu posso pôr para que seja 50 ao invés de 40. E ele trabalha em tudo, todo o meu histograma. O que eu quiser fazer com o histograma, agora ele faz, ele te ensina a fazer pelos códigos, mas ele te dá todas as ferramentas de edição. É um software bem completo e bem simples de trabalhar com as medidas que a gente aprendeu em aula. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar como é que faz a importação dos dados e o trabalho do histograma, e trabalhar em cima do histograma dentro do software.